volta aqui com o Jornal da Tarde, exibido diariamente de segunda a sexta-feira aqui pelo nosso portal www.oe10.com.br. Vamos falar agora de um tema bastante complicado, um tema importante que precisa ser tratado, né, de uma maneira mais atenciosa pelas nossas autoridades. Todos sabem que as mulheres em nosso país vêm sofrendo bastante com a situação de violência doméstica e familiar. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado aí a ter uma primeira vara de medidas protetivas do país, exatamente para tentar controlar, né, ter um controle maior sobre essa violência. Mas a gente sabe que nem sempre é fácil. Para falar a respeito dessa violência contra as mulheres, né, nós convidamos aqui aos nossos estúdios, né, a juíza Jaqueline Machado, né, para um bate-papo sobre essa questão. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Bom, doutora, vamos falar primeiro, né, dessa a vara de medidas protetivas. É a primeira do país hoje. É a primeira vara especializada em medidas protetivas no país. Essa vara que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira. A gente analisa todas as medidas protetivas que são solicitadas pelas mulheres de Campo Grande e também faz todas as audiências de custódia dos réus presos, dos agressores presos, e ainda a execução da pena restritiva de direitos. Doutora Jaqueline, a medida protetiva é um instrumento importante, né? Sabemos, para a mulher, mas assim, ao mesmo tempo sabemos que ela não é uma medida 100% eficiente, porque depende da outra parte da mulher. Não há uma fiscalização e também não é possível, imagino eu, colocar uma segurança em tempo, né, praticamente real nessas mulheres que são protegidas judicialmente. O que precisa para melhorar isso? A Lei Maria da Penha, ela trouxe um grande avanço com relação a essas medidas protetivas. São várias medidas que podem ser solicitadas para essa mulher. Afastamento de casa do agressor, a proibição de aproximação em contato. Mas para que ela seja efetiva, realmente a gente tem a fiscalização da Patrulha Maria da Penha, mas a gente precisa que essa mulher tenha a atitude de denunciar no primeiro descumprimento. Porque, às vezes, o que pode acontecer é que essa mulher tem uma ligação com esse agressor, tem filhos, então ele vai atrás, ele acaba descumprindo medida e ela acaba deixando esses descumprimentos acontecerem quando é para falar sobre o filho ou quando é para resolver alguma outra situação. Mas ela precisa comunicar para a vara, né, na delegacia de polícia, se houve um novo fato, esse descumprimento, para que a medida seja eficaz. Mas nós temos, assim, um bom resultado das medidas protetivas. Atualmente, nós temos 2.500 medidas protetivas em vigor aqui na capital. Só na capital? Só na capital. E que, efetivamente, deram resultado, estão dando resultado. Né? Das vítimas de feminicídio, das últimas vítimas nos anos que passaram, 2016, 2017... desde que essa vara foi criada, a maioria não tinha medida protetiva em vigor. Na verdade, ou já tinha revogado a medida protetiva e voltado a conviver com o agressor, ou não tinha solicitado medida protetiva. Nós temos casos de mulheres que não solicitam, que não vão fazer ocorrência, né? E quando ela vê, ela está nessa situação de violência tão grave e acaba sendo morta pelo companheiro. A gente percebe que, em boa parte, essa violência acontece dentro da própria casa da vítima, pelo companheiro, pelo marido, enfim. E muitas vezes o medo de denunciar que realmente acho que atrapalha um pouco o trabalho dos órgãos de defesa. Na verdade, as últimas pesquisas indicam que 43% dos casos de morte, de feminicídio, acontecem dentro de casa. E o maior entrave para que a mulher realmente denuncie é o medo das ameaças do agressor. Porque geralmente ele usa aquele argumento, se você denunciar, eu te mato. Né? Se você denunciar, né? E aí ela fica com muito receio de denunciar por ela, pelos filhos, ela também tem receio da situação dos filhos, às vezes é o pai dos filhos, ela vai colocar ele, né, num processo criminal, ele pode ter problemas no emprego, então todas essas questões são pensadas por essa mulher, que já viveu uma vida, às vezes, de submissão. E ela tem muita dificuldade de sair desse ciclo de violência e de realmente fazer essa denúncia. E em função disso, os números que nós temos, estatísticas sobre violência contra a mulher aqui no Estado, eles deixam um pouco a desejar? Ou os números que nós temos é o mais fiel da realidade que acontece hoje? Não, nós temos, com relação ao feminicídio, nós não temos subnotificação de casos, nós temos números reais. E isso faz, inclusive, com que o Estado de Mato Grosso do Sul esteja num dos primeiros lugares
lugares com relação ao feminicídio, porque, na verdade, a gente fez um trabalho junto com a ONU Mulheres, né? O Estado do Mato Grosso do Sul fez um trabalho de implementação das diretrizes nacionais para processar, para julgar, para investigar o feminicídio. Então, não temos subnotificação de casos de feminicídio. Realmente, o que está notificado é o que realmente aconteceu. Com relação ao estupro, por exemplo, o estupro é um dos crimes mais subnotificados que existe, que muitas mulheres são estupradas. É daí que vem o maior medo e delas não vão registrar a ocorrência por vergonha, por medo, né? Por causa da culpabilização que a sociedade culpabiliza a vítima de estupro, né? Sim. Geralmente é porque estava com roupa curta, é porque, Discrimina, né? exatamente. Discrimina. Então ela tem uma dificuldade. Então, os casos de estupro realmente é uma subnotificação. Eu creio que as questões de violência doméstica, como ameaça, vias de fato, até lesão corporal, elas são subnotificadas, sim. E os números hoje são preocupantes? Nós estamos num ranking assim indesejado no país hoje em relação à violência contra a mulher, doutora? Na verdade, eu acho que no Brasil inteiro os números são preocupantes, até no mundo. A violência contra a mulher, realmente ela existe, ela está presente no nosso dia a dia, né? Não só a violência doméstica, mas a violência institucional, que é baseada na nossa cultura patriarcal, né, de discriminação contra a mulher. É preocupante, é muito preocupante, porque a gente está aí com 11 anos de Lei Maria da Penha, né, com relação à violência doméstica, e sempre se diz que as mulheres estão denunciando. Eu creio que com a Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande, realmente a facilidade da denúncia, ela acontece, né? É muito mais fácil você ir num local onde você tem um atendimento adequado, humanizado, né? Com toda a condição. Né? Agora, isso não é suficiente. Nós precisamos pensar como fazer, então, para que haja essas denúncias, mas que também a gente consiga reduzir esses números, né? E isso eu penso que só pode ser feito através da educação. Né, porque nós precisamos mudar a cultura do nosso povo, a cultura do nosso Estado, para que as coisas mudem. A educação e a conscientização da própria mulher, né, de Com que certeza. ela, como vítima, ela precisa realmente denunciar, não ter esse medo e pode fazer isso até anonimamente, né, sem um comprometimento maior. Às ela vezes, não pode normalizar a violência, ela não pode entender que a violência contra a mulher, a violência contra ela... Faz parte da relação, por exemplo. Faz parte de uma vida que é assim mesmo, uma relação, porque não é. Tá certo. Bom, doutora, muito obrigado. Né? Eu agradeço. A senhora que está comandando a vara de medidas protetivas. Sim, eu comando na 3ª Vara de Violência Doméstica, que é só essa especializada em medidas protetivas, e a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça. Tá bom. Doutora Jaqueline Machado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Jornal da Tarde. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e logo depois aí nós voltamos, né, a falar sobre o lançamento, né, de um livro de contos que será feito aqui no Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul. Fique aí, não saia daí, nós continuamos na sua timeline já já.